amigos e amigas que nos acompanham na TV Justiça, em especial no programa Saber Direito. É com muita alegria e satisfação que damos início a mais um programa. Eu, José Erval Sampaio Júnior, sou mestre e doutorando em Direito Constitucional, sou especialista em processo civil e penal, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Norte e Nordeste de Professores do Processo, além de juiz de direito. Nossos companheiros de bancadas que estão aqui com a gente, os jovens Alexandre, Vitor e Joanildo, prazer enorme, eles que vão fazer parte junto com você, amigo e amiga, justamente desses 5 programas dentro desse curso Tutelas de Urgência direcionado ao processo civil. Então, é isso que nós vamos abordar nessa primeira aula, contextualizando todo o tema, colocando justamente para você esses movimentos iniciais, justamente de feitura do processo civil, nessa ótica diferenciada de hoje, enfrentando, sem sombra de dúvidas, o maior problema que o processo tem, que é a questão do tempo. O tempo, como dizia Carnelucci, é o inimigo invencível do processo. E nós não estamos a falar aqui somente do tempo demorado. Nós não estamos falando aqui somente da morosidade, que é a grande angústia e depressão, vamos dizer assim, da sociedade como um todo para com o serviço da prestação jurisdicional. Nós não nos referimos somente a isso. Mas lembrando também para o amigo que ele pode justamente, para bater esse papo com a gente, entrar em contato com o e-mail, não é? O e-mail Saber Direito, já conhecido por todos nós, saberdireito@stf.jus.br. Você vai interagindo com a gente, justamente para que você realmente compreenda toda a essência desse tema tão importante hoje, que são justamente as tutelas de urgência. Beleza? Então vamos lá continuar, não é, nessa linha do que a gente firmou aqui com você, dentro dessa preocupação do tempo. Como eu dizia, né, o tempo realmente é um problema inerente à própria existência do processo. E não é, repito mais uma vez, somente a questão, vamos dizer assim, do tempo demorado. Não. O tempo faz parte do processo. Nós temos que aliar dentro de todo o processo a necessidade de fazer valer um processo rápido, um processo que seja razoável para assegurar a própria efetividade do direito. O pessoal costuma dizer a efetividade do processo, por um certo, vamos dizer, olhar sobre uma certa referência, sobre um certo referencial, está certo. Mas eu me preocupo hoje com a efetividade do direito propriamente dito. Por quê? Porque o direito material é justamente a coisa mais importante que o processo deve buscar. O processo não tem razão de ser, a não ser fazer valer, concretizar o direito material. Por isso que essa preocupação, muitas vezes, muito científica, com todos esses aspectos, vamos dizer, puramente formais, fazem com que o objetivo maior do processo, que não tem um fim em si mesmo, que é justamente concretizar o direito material, ele reste esquecido. Por isso que é importante nós aliarmos o quê? Justamente esse processo que seja no tempo razoável. No tempo razoável para quê, professor? Justamente para que a gente assegure um outro valor, inclusive inegociável. Eu não posso ter um processo sem que respeite o chamado devido processo legal. Garantia constitucional processual do cidadão. Ninguém será privado de seus bens ou liberdade senão após o devido processo legal. Então veja, amigos e amigos, nós temos que aliar. Por mais que a gente saiba desse sentimento atual hoje, um sentimento antigo, inclusive um sentimento que não é só, vamos dizer assim, do Brasil, é um sentimento no mundo inteiro, onde a gente precisa de um processo que não demore muito, mas ele tem uma demora. Ele tem necessariamente um tempo a ser maturado. Eu não posso realmente ter um processo sem tempo. Por isso que nós temos que aliar justamente esses dois aspectos. É fácil, professor? Não, não é fácil. Tanto é verdade que o equilíbrio entre esses dois valores, celeridades, vamos colocar assim, como a doutrina gosta de falar, não é? A celeridade e a segurança jurídica, representado aí em 2 garantias constitucionais muito faladas hoje, não é? Conforme eu já mencionei, a duração razoável do processo, garantia constitucional expressa no artigo 5º, inciso 78, e ao mesmo tempo
o devido processo legal. Como aliar justamente esses dois valores? Esse, sem sombra de dúvidas, é o grande problema. É possível? Sim, é possível, mas não é fácil. Por isso, amigos e amigas, que nós vamos, nessa primeira aula, contextualizar como é que o processo civil tem trabalhado, vamos dizer, esses dois valores ao longo do tempo. Ora, no passado, vamos dizer assim, não muito remoto, mas já o Código de Processo Civil de 1973, um código, inclusive, fantástico, tá? Por mais que a gente tenha críticas ao seu lado científico demais, exagerado, o código, ele é um bom código. E ele se baseou à época no famoso, né, o seu famoso mentor, o código, o Alfredo Buzaide, chamado Código Buzaide, na linha, vamos dizer, da escola italiana do processo, e que foi muito bem reverberado pela Escola Paulista de Direito Processual, e nos ensinamentos de Enrico Túlio Liebmann. Àquela época, sem sombra de dúvidas, você percebe claramente que os referenciais eram outros. Claro, a sociedade era totalmente diferente. E àquela época nós tínhamos uma valorização muito grande, mas muito grande mesmo, da segurança jurídica. Havia uma preocupação até mesmo pelo nosso sistema, o nosso sistema romano-germânico. Nós estamos aliados a um sistema processual onde o respeito à forma, o respeito à busca exagerada por atender todas aquelas ritualísticas do processo, para justamente se descobrir a certeza. Não é? Por muito tempo se pensou que era possível sim uma verdade real, que eu podia obter essa verdade real. E para eu obter essa verdade real, eu tinha que ter um processo muitas vezes moroso, um processo que tinha muitas fases, com vários procedimentos, todos eles, vamos dizer, antenados, e que se dava muito valor a essa questão formal. Todo o Código de Processo Civil de 1973, ele foi muito bem alinhado, ele foi muito bem engajado, vamos dizer, nesta linha. Agora, interessante destacar, não é? Hoje nós estamos vivendo um movimento contínuo de reforma do processo civil brasileiro, já começado, iniciado, segundo os doutos, né, e eu acompanho, até mesmo no início da vigência do Código de Processo Civil de 1973, justamente valorizando esse outro valor, que é a questão da celeridade. Né? A pessoa fala, o processo tem que ser rápido demais, não é? Será que tem que ser tão rápido? Enfim, há hoje uma tendência, desde 73 inclusive, de mudança da legislação para tentar tornar o processo o mais rápido possível, mas sem esquecer, sem olvidar a questão da segurança jurídica. E aí, o que é que foi feito? O que é que a gente percebe claramente? No ano de 73, para que o amigo e a amiga tenham noção, já foram modificados quase 100 artigos, 100 artigos, vamos dizer assim, do Código de Processo Civil de 73, já justamente tentando fazer valer essa linha da celeridade. Ou seja, o que é que a gente percebe claramente que a gente via acontecer? Justamente já no ano de vigência do CPC de 73, a discussão por um processo mais rápido possível. E aí, com várias, vamos dizer, artigos que foram alterados para mudar, vamos dizer assim, o pêndulo da balança. Eu poderia dizer que no ano que foi formatado, já nos ideais entre o Código de 39 e 73, a balança pendia para o lado da segurança jurídica. E aí, no próprio ano de vigência, em 1973, com essas alterações, a gente já começava a ver a celeridade querendo ganhar fôlego. E hoje, sem sombra de dúvidas, né, amigo e amiga, a gente percebe claramente que o valor celeridade, que a busca pela efetividade do direito é uma, vamos dizer, uma das conquistas, uma das visões do legislador processual nesses últimos anos. E é justamente na primeira lei, na chamada onda da efetividade, que nós vamos começar a situar o nosso tema, que justamente foi pela primeira grande reforma, vamos dizer assim, do processo civil brasileiro. Que reforma é essa? Foi justamente aquela acontecida em 94, que trouxe, não como novidade, nós vamos trabalhar aqui muito
esse tema conhecido, né, antecipação de tutela ou tutela antecipada. A Lei 8.952/94, que não criou o Instituto da Antecipação de Tutela. É bom que se fique claro. O que foi que houve em 94? Se generalizou a possibilidade de se antecipar os efeitos práticos da tutela em qualquer tipo de processo e procedimento. Foi a primeira grande lei que realmente veio a querer, vamos mudar a tônica dessa valorização pela segurança jurídica, foi essa lei. Nós tivemos, a partir daí, 3 grandes momentos que eu vou até destacar com você, amiga e amigo, antes de destacar o momento atual. Mas, sem sombra de dúvidas, a antecipação de tutela, o surgimento da antecipação de tutela, para junto com o processo cautelar, que nós vamos bater bem pesado nele, vamos destacar, vamos dizer, a relevância do processo cautelar, a gente começa a destacar aí essa luta contínua contra os males, né, do tempo dentro do processo. E aí, em 95, tivemos também outras leis no mesmo sentido. E eu até chamo a atenção ao amigo e amiga que nos acompanham. Todas as reformas, hoje, inclusive, nós temos 66 leis que alteraram, de 73 para cá, o processo civil brasileiro. Não só o Código de Processo Civil, que evidentemente a gente tende a achar que o processo civil ele é ligado somente ao Código de Processo Civil, mas não é verdade, não. Nós temos diversas outras leis fora do Código de Processo Civil que fazem parte, vamos dizer assim, do processo civil brasileiro, da disciplina processo civil brasileiro, que engloba muitas vezes, inclusive, as outras espécies de processo. Por quê? Porque o processo civil serve como parâmetro, serve com referência, por exemplo, ao processo do trabalho, ao processo eleitoral, ao processo administrativo e também até mesmo ao processo penal. Daí a importância de você entender, vamos dizer, a completude do processo civil brasileiro. E aí nós tivemos um segundo momento de leis, vamos dizer assim, a segunda reforma, já com o mesmo ideário. Ou seja, todas as reformas, vamos dizer assim, de 73 até agora, todas elas até agora, praticamente, eu vou dizer, fizeram com que esse valor celeridade fosse, evidentemente, a linha mestra do legislador. O legislador, para tentar, vamos dizer, minimizar os efeitos insólitos, os efeitos nefastos do tempo dentro do processo, ele tentou justamente criar técnicas processuais, criar procedimentos mais rápidos. Ele tentou justamente melhorar a legislação processual para que a gente pudesse ter, vamos dizer, um processo que respeitasse a segurança jurídica, mas ao mesmo tempo ele fosse o mais rápido possível. Lembrando, como sempre, que não há um processo sem um tempo mínimo. Daí que as tutelas de urgência, nessa visão inicial global, entram com uma das técnicas mais eficazes, mais expeditas, mais interessantes em algumas situações. Como aliar verdadeiramente a necessidade de um processo rápido e assegurando, vamos dizer, a segurança jurídica. Muitas vezes, só as tutelas de urgências. Que desde já eu digo para o amigo e amiga de casa, não é de modo nenhum a solução, a panaceia, vamos dizer, eu querer resolver todo o processo civil através das tutelas de urgências ou através das liminares. Não. Isso é perigoso. Tem um chamado de atenção, é muito perigoso. Por mais que se perceba que as reformas hoje, atualmente, até mesmo já o projeto do novo CPC,